180 graus. Estamos aqui na virada da sua vida, 180 graus, e eu acho interessante, né? Esses dias eu tava aqui conversando com um amigo, e aí ele olhou pro céu, virou e falou, ó, vem chuva, hein? E aí não é que passou assim umas 3 horas, caiu aquele pé d'água, como a gente diz, né? O céu desceu assim, aquela chuvona, e aí um já falou, ah não, isso é chuva de verão pela época do ano. Passou uns 30 minutos, acabou a chuva, voltou o sol, assim. Então é interessante como, por alguns sinais da natureza, né, Suzy, o pessoal consegue saber o que é que vai acontecer, se vai chover, se não vai, né? Não é interessante isso daí? É muito interessante. Eu tinha um amigo que ele tinha um pino assim, no joelho, né? É interessante. Ele sabia quando ia chover ou não. Ele falou que doía. Que ele começava a sentir, mas bem antes, um dia antes ele já sentia. É muito interessante. Ele tinha alerta, né? Era o joelho dele. Alerta, né? Pista dele, né? Mas a gente tá cheio de pista aí que dá pra gente saber, né? Do que vai acontecer com o tempo. Mas também a gente tem pistas na Bíblia, né? Na Bíblia? Mas sobre a chuva? Não sobre a chuva. Dá pra saber na Bíblia quando vai ter seca, quando vai ter neve? Olha, é quase. Tem as pistas que falam dos fins do fim do tempo, né? Tem uma outra previsão de tempo. Do fim dos tempos, né? E sobre a vinda de Jesus. Você que sabe melhor sobre isso, Sayão, conta um pouquinho pra gente sobre essas pistas. Olha, Suzy, vamos falar aqui da previsão do tempo e da previsão dos tempos, né? Como é que a coisa é. Sabe que eu fiquei impressionado, André, eu vi você falando, a Suzy falando, você sabe que eu morei um tempo no Tocantins, né? E eu convivi com o pessoal assim que foi criado dentro da floresta mesmo, no meio da região amazônica. Você sabe que eu me impressionava? O pessoal olhando para as formigas, olhando para as rãs, né? Para alguns animais, para certas coisas na floresta. Sabe que coisa mais difícil o pessoal errar esse negócio de previsão do tempo? Quando eu ouvi pela primeira vez... pelo comportamento dos animais, ele falou, agora vai começar a estiagem, agora vai chover tanto. E eu conheci um homem que ele estendia a mão, assim, ele dava a hora exata, e ele falava uma coisa, aquilo acontecia, quer dizer, observando o comportamento, né, da natureza através de várias gerações, o pessoal tinha um conhecimento que chegava a impressionar sobre o que ia acontecer, sabe? É impressionante mesmo. E se o ser humano, né, com um pouquinho de experiência é capaz disso, quanto mais Deus de nos avisar a respeito de outras fortes pancadas de chuvas e trovoadas no decorrer do período que vão atravessar aí a história humana. Por isso, existem pistas, sim, Suzy, são sinais que Deus nos deixou e é preciso prestar atenção, cuidado, não pode haver confusão, a gente precisa ver o que Deus nos informou na sua palavra sobre os sinais da vinda de Cristo. Conheça a esperança de quem faz a virada de 180 graus e saiba quais são os sinais da vinda. Estamos no 180 graus, a virada da sua vida, e a gente está falando aqui sobre o final dos tempos, os sinais do fim dos tempos, né? Eu acho tão interessante, gente, né? Que teve uma quantidade enorme aí de gente falando, afirmando, né, que ia ter uma data específica para o fim dos tempos. Aliás, toda a virada do milênio, né? Tem gente falando. Teve grupos que se retirou, foi viver aí em algum lugar, né, recluso, esperando a volta de Jesus. E algum deles acertou? Olha, nenhum. Até agora, pelo menos, acho que não, né? Eu estou aqui, né? Nós estamos aqui. Acho que ainda não acabou, né? Eu espero que não. É interessante que Jesus mesmo falou, né, Sayão, na Bíblia, que ninguém sabe a hora, a data e o dia, né, que Jesus vai voltar. Só o Pai, não é, Sayão? É verdade, Suzy, mas ele
disse também que ele deixou uns sinais, algumas pistas que a gente precisa considerar, né? Umas nuvens aí que a gente sabe. Para saber como é que a coisa vai acontecer. Ele disse que antes de chegar o reino na sua forma definitiva, na plenitude, algumas coisas iam acontecer. Um desses sinais, a gente já falou, vocês lembram bem aí? Sim, sim. O que a gente falou? Que o evangelho ia chegar para todas as nações. Pois é. Então, pessoal, isso é muito importante para a gente, de fato, ficar de olho e bem preparado, porque boa parte dos sinais, essas pistas, as dicas claras da volta de Jesus, aparece, já vou até dizer para vocês, no próprio capítulo 24 de Mateus, que todo mundo precisa dar uma olhada. Sim. Aliás, André, você tá com a cara de quem tá mais do que curioso, quem tá sabendo coisa a mais. Você sabe mais sobre algum outro sinal da vinda de Jesus? Você tá aí com cara de quem leu Mateus 24. Conta pra gente. Eu dei uma lida, né? A gente dá uma olhadinha lá. E eu vi o versículo 5 aqui, né? Jesus fala, né? Cuidado que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Então, Jesus fala que vai ter muitos falsos profetas. Vai ter, antes do fim chegar, né, um dos sinais é de que vai ter muita gente dizendo que é Jesus, quando na verdade não é. Né? Ou dizendo que tem a verdade, né? Que tá com a verdade na mão, que tem uma nova coisa aí pra mostrar, tal, não sei o quê, mas na verdade não tem nada. É falso. Daí que a gente entende tanto maluco falando de religião. Pois é, exatamente. Então a gente tem que ficar esperto, né? Jesus já falou, não é pra acreditar, porque quando eu voltar vai ser visível pra todo mundo, ninguém vai ter dúvidas de que sou eu voltando, não é, Sayão? Isso é um sinal. André, com toda certeza, né? O evangelho pregado para o mundo todo, os falsos profetas, e olha, a gente estava falando da chuva, vamos voltar para falar de sinais dos tempos. O negócio da chuva é sério. Como assim? A Bíblia fala que vai haver sinais no céu e na terra. Mas o que vai ter letra escrita, vai uns símbolos assim? Tem letra escrita assim na Bíblia pra gente ler e entender o que acontece no céu e na terra. Entendi. Não vai aparecer então, o final está chegando em forma de nuvens não, assim. Não, né? O que vai acontecer? Vai ter uma variação séria no clima. A Bíblia fala de terremotos, de mudança, por exemplo, de coisa ligada à temperatura que vem do Sol, na Lua, nas estrelas, quer dizer, todo o universo, né, o que envolve a realidade mais próxima da gente aqui na Terra, como também os sinais que aparecem no céu, vão estar dizendo pra gente, pessoal, preste atenção, o reino está chegando, o Messias Jesus está voltando. Então fique ligado e saiba mais sobre os sinais da vinda de Cristo aqui no 180 graus. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Estamos aqui no 180 graus falando sobre os sinais da volta de Jesus, né? As pistas que Jesus deixou. E uma das pistas, assim, bem fortes, né, Sayão? É um negócio que o pessoal chama de apostasia, né? Uma palavrinha assim diferente. É quando o pessoal abandona a fé, né? Jesus mesmo perguntou, será que quando o Filho do Homem voltar vai ter fé na terra? E aí depois, Paulo mais tarde, né, para os Tessalonicenses vai dizer, né, que no fim dos tempos as pessoas vão deixar de acreditar em Jesus, vão deixar de acreditar. Quer dizer, muita gente Deus, que conhecia o Evangelho muita gente deixar, que conhecia né? o Evangelho vai abandonar, né? Vai desistir. Uma vez usar essa palavra é muito forte. Então essa é mais, quando uma grande quantidade de pessoas fizer isso, é mais um sinal de que o fim dos tempos está aí, Sayão. Interessante, André. Você está falando sobre isso. Eu estava reparando, por exemplo, eu vi a história de alguns lugares do mundo onde, assim, no passado teve um cristianismo forte, Sim, muitas pessoas mandaram missionários. Pois é, né? E hoje, muitos desses lugares, assim, em certas regiões, a gente observa que há uma espécie de afastamento geral e um desinteresse por ouvir sobre a palavra de Deus. Olha só, esse negócio da apostasia é sério, e a gente observa, né? Agora, por outro lado, quer ver que coisa interessante? A mesma Bíblia vai deixar claro pra gente que esse período do final dos tempos ia acontecer alguma coisa especial com Israel.
Como mesmo? assim? Olha, você sabe, a nação de Israel, o povo judeu, desde que eles foram, vamos dizer, destruídos pelos babilônios, com exceção de um pequeno períodozinho que eles tiveram uma relativa independência, nunca mais eles existiram como nação. E vocês sabem a história do povo judeu, né? Perseguido, passaram pelo Holocausto, por diversas perseguições sérias na sua história aí de dispersos pelo mundo, dispersos né? pelo mundo, muito racismo, né? Que eles mesmo, a gente ouve falar de antissemitismo, de repente essa nação se torna forte. Ela é restaurada, ela renasce, inclusive, né, com uma participação especial do Brasil no nascimento de Israel, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não só isso, mas a fé que esse povo tem começa a crescer, o interesse pela palavra de Deus, e até uma coisa que nunca aconteceu antes, que o interesse diferenciado pela própria pessoa de Jesus. Então, esse negócio hoje, né, eu que aprendi um pouquinho mais assim de hebraico, tive a oportunidade de estar lá várias vezes, olha, André, olha, Suzy, mexe com o coração e com a cabeça da gente, a gente vê como é que Israel também é um sinal da vinda de Jesus. Que coisa, Suzy. É interessante demais. Aliás, fiquei muito assim impressionada quando eu estive lá. É que todas as descobertas mais importantes são recentes, muito recentes, né? Isso é impressionante demais. Mas olha, deixa eu ligar o alerta aqui, porque um dos sinais do fim dos tempos é o anticristo, gente. Anticristo. A Bíblia fala em Apocalipse 13, ele fala da besta, né? E a gente já deve ter ouvido falar aí, o pessoal fala bastante, mas vamos entender aqui o que é esse anticristo, né, Sayão? Mas tem cheio de gente que é meio anticristo, mas como assim? Não, mas esse anticristo vai ser o anticristo, o falso profeta, o opositor a Cristo, né, que vai surgir no fim dos tempos e dizendo que ele é Cristo, que ele é Deus. Olha só. Aí vai ser forte, hein? Exatamente, ele se opõe à adoração ao Senhor, ele vai dizer que ele é Deus. E olha da onde vem o poder dele. O poder dele vem de Satanás. Que isso. Né, que a Bíblia retrata como dragão, não é? Verdade. Em Apocalipse. Só que uma coisa legal é que a sua ação é limitada por Deus. Então, tudo isso vai acontecer no final dos tempos. É um sinal também muito importante, né, Sayão? Pois é, Suzy, você tem razão e é interessante, né? Se vê que o número dele é 666, exatamente. Né? Que fala, André, do ser humano que é independente de Deus, né? Um reinado. 6 normalmente é o número do homem. Isso, né? é o reinado falso, né? Um reinado que não é o reino, quer dizer, é uma espécie de reino falso que vem enganar para dizer que é o reino definitivo de Jesus. Olha, mas que coisa. O reino pirata. É o reino pirata. Exatamente, perfeito, André, né? Quando a gente ouve falar desse crescimento do evangelho, restauração de Israel, apostasia, né? Tudo isso que acontece aí, os sinais nos céus e na terra, a gente deve ficar preparado porque o fim está chegando. E Jesus deixou bem claro, preste atenção, se ligue na palavra, sintonize com Deus, ninguém deve se enganar, porque coisas complicadas vão acontecer e a gente precisa se preparar. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui no 180 graus, olha, a gente aprendeu vários sinais, várias pistas que Jesus deixou a respeito do fim dos tempos. Eu tive durante uma época medo disso tudo, só que hoje eu tenho cada vez mais esperança, porque eu tenho certeza que eu vou estar junto com Jesus. E você? Tenha esperança, tenha certeza de que você vai estar junto com Jesus, e quando vir um sinal, se alegre, porque Jesus está voltando para fazer justiça. Eu sou a Suzy me despedindo aqui no 180 graus. É isso aí, os sinais estão aí e o fim dos tempos está chegando. E a gente precisa conhecer mais e mais aquilo que é verdadeiro, que é o Jesus Cristo, nosso Senhor. Este foi o 180 graus de hoje. Quem se despede aqui é Luiz Sayão. Como vimos, os sinais da vinda de Cristo são claros e nós devemos para eles atentar.
Portanto, para que você não seja enganado, passe a Bíblia a estudar. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.